Graça e paz, povo do Campo Missionário Metodista em São Mateus. É uma bênção ter você aqui no nosso vídeo do YouTube. Você que está vindo visitando ou porque alguém compartilhou, seja muito bem-vindo. É uma bênção ter cada um de vocês aqui para louvarmos e engrandecermos ao nome do Senhor, todos juntos, para a honra e glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar o nosso culto. Você que já se sentou aí, você que está assistindo pelo seu celular, esquece tudo que está à sua volta nesse momento, deixa as coisas para trás, desliga o fogão, desliga o forno, não deixa queimar nada não, pelo amor de Deus, mas vem e pare o que você está fazendo para ouvir a palavra de Deus. É uma bênção poder compartilhar do amor do Pai. E você também vai ter essa oportunidade de compartilhar a sua mensagem, compartilhar aí esse vídeo do YouTube com alguém, para que essa pessoa possa receber mais do amor de Deus e mais daquilo que o Senhor tem para falar na vida dela, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, é um prazer. Meu nome é Pastor Tiago, pastor ali no Campo Missionário Distrital em São Mateus, e nós vamos começar o nosso culto agora em louvor e adoração a Deus. Nós vamos ter oportunidade também de cear agora no culto à noite. Então separa seu suco de uva, separa o seu pão, que nós vamos fazer esse momento logo após a palavra, tá bom? Então deixa separado aí, que já já nós vamos utilizar os elementos para cear em nome de Jesus. Você pode também utilizar o copo d'água simbolizando o corpo e sangue de Cristo. Vou pedir para a Carla estar orando para a gente. Feche seus olhos, nós vamos orar. Amém, Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais um dia, Senhor, de vida, por mais um dia que o Senhor nos permite, Senhor, assistir o seu culto, Senhor, de adoração e louvor a Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, esteja com cada família, Senhor, cada membro de família representado vendo esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, que a Sua palavra chegue nos corações dessas pessoas, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, sabedoria nesse momento, Senhor, discernimento, Senhor, nos dê estratégia, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos passar agora para o louvor. Fique adorando ao Senhor, louvando e engrandecendo o nome de Deus, porque Ele é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Fique ligado, louve todos os dias da sua vida. Amém? Amém, Carla? Amém. Teu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu, agradável é tua vontade, perfeita é a tua vontade. Grande é o Senhor, Ele é grande na tua vida, grande é o Senhor, Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, digno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, perfeita é a sua vontade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é não tem fim, seus olhos estão sobre mim.
no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma capa e um copo de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o pedir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu, Senhor, me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sobrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e copo de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o pedir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Aonde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Aonde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho
Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor, e eu sou totalmente teu. Fui contemplado pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor, teu amor. Amém. Para continuar o nosso culto, nós vamos agora abrir as nossas Bíblias já lá em João 3, no versículo 1. Lembrando, nós estamos agora na nossa série de João, nessa série de mensagens, e nós vamos estar falando sobre João 3. Nós falamos João 1, João 2 e agora João 3. Diz assim: havia alguém dentre os fariseus chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. À noite, ele foi se encontrar com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe para nascer? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne, esse já é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu te disse, é necessário para vós nascer do alto. O vento sopra da onde ele quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode isso acontecer? E Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não conheces estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunhos do que ouvimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando falo das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Palavra do nosso Senhor de João. Nós devemos lembrar então que quando Jesus veio a essa terra, ele veio para ensinar aos homens como sair das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos levou e nos transformou para o reino do seu Filho amado. Então, quando Jesus veio, ele veio nos ensinar como chegar para essa luz. Ele veio ensinar aos homens como sair da morte e entrar na vida eterna. Nesse capítulo, nós vemos algo muito claro, que é Jesus realizando um ministério como um mestre, como um rabi. E ele tem oportunidade de ensinar a outro doutor da lei. Ele faz exatamente isso. Jesus usa essa passagem para me instruir e te instruir também sobre as coisas que vêm do alto, sobre o nascer de novo, sobre o nascer da água e do Espírito. À medida que temos tempo para observar, nós vemos que dentro desse versículo tem muito de nós que estamos vendo como o próprio Nicodemos. Quando Jesus fala que tem que nascer de novo, Nicodemos logo se assusta e fala: peraí, pode um homem voltar para dentro do ventre da sua mãe? Peraí, esse nascer de novo aí eu não estou sabendo, eu sou mestre da sinagoga, mas eu não sei. E Jesus fala: olha, eu estou falando de coisas além daquilo que você está falando, não são das coisas terrenas. Pare para perceber. Aqui estava um homem que sabia de tudo. Ele era respeitado, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha uma posição muito boa dentro do Sinédrio. Entretanto, faltava alguma coisa para que ele fosse garantir a vida eterna. No entanto, ele chegava a Cristo com um relacionamento pessoal com o Cristo Jesus e lhe pergunta sobre
como pode alcançar a vida eterna. Então, Nicodemos, ele tinha tudo e ele para perguntar ao mestre sobre como que pode se entrar então no reino de Deus. Vemos então que por mais que o Nicodemos, ele era um homem que tinha seus bens materiais, era rico e certamente tinha uma vida bem-sucedida, ele precisava ainda saber e não sabia como se alcançava a vida eterna. Nós podemos perceber nesse versículo de 1 a 7, no versículo 1 a 7 de João 3, o caráter de Nicodemos. Ele era provavelmente um dos membros do Sinédrio, ele era um dos principais judeus, ele era um homem poderoso naquela época, ele era religioso, isso significa que também obedecia os padrões religiosos e éticos daquela época. Aqui está um homem que busca o verdadeiro sentido da vida e procura encontrar essa paz em Cristo Jesus. Mas de repente ele vem à noite, talvez para ter uma conversa ininterrupta com Jesus, e ele vem perguntando do fundo do seu coração uma pergunta sincera para Deus. Deus, ele não se importa com que você faça perguntas a ele. Deus não se importa com que você abra o seu coração e fale realmente o que você está sentindo. Qual é a sua dúvida? Deus, ele se importa em sanar todas as suas dúvidas para que você possa adorá-lo de inteiro, por inteiro, com seu coração verdadeiramente, totalmente para ele. Às vezes a gente está com alguma dúvida, às vezes a gente está com alguma coisa dentro do nosso coração que nos impede de nos adorar a Deus por inteiro. E de repente a gente está achando, eu não posso perguntar a Deus, eu não posso ter dúvida diante de Deus, então eu deixo essa minha dúvida no cantinho e eu vou adorando só na medida do que eu conheço. Mas Deus, ele quer sanar toda e qualquer dúvida da sua vida, para que você não possa adorar só por aquilo que está dentro do seu coração que você conhece, mas possa adorar completamente a ele. E Nicodemos tinha uma dúvida e ele pergunta a Jesus Cristo e Jesus sana essa dúvida de Nicodemos. Ele se entrega por inteiro a Jesus. Jesus aborda então, para responder Nicodemos, ele aborda algo que é uma experiência universal. Todo mundo já nasceu. Todo mundo já passou por essa experiência. Então, Nicodemos sabia como isso funcionava. E nós temos que entender qual é a natureza do novo nascimento. Significa de cima ou de um lugar mais alto. Se refere às coisas que vêm somente de Deus. Essa natureza do novo nascimento, o homem não pode sozinho realizar. A obra é obra de Deus e de ninguém mais. Todos nós temos a necessidade de um novo nascimento. E Jesus usa aqui o se. Se alguém não nascer do alto, não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Então, de uma maneira ou de outra, você precisa entender que só pode entrar no reino de Deus quem nascer de novo. Só pode entrar no reino de Deus quem nascer de novo. E esse nascer de novo só é possível com como? Nascendo do alto, nascendo de Deus. Em outras palavras, é Jesus ou nada. Em Atos 4, versículo 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, em que devemos ser salvos. Então, há uma confusão ali na cabeça de Nicodemos. Há uma confusão na cabeça de muitos. Jesus, então, usa uma experiência comum para todos, que era o nascimento. E chama Nicodemos e fala assim: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Deus usa, então, algo que era comum para que Nicodemos entendesse o que era nascer de novo no Espírito e na água. Isso confunde a cabeça de Nicodemos e faz ele começar a olhar com os olhos humanos e começar a olhar com os olhos carnais. Assim como falamos na semana passada, quando Jesus manda derramar a água naqueles odres e manda levar o mestre-sala, eu fico imaginando a cabeça daqueles homens levando aquela pote, né? Certamente eles pegaram na cumbuca de água para levar para o mestre-sala. Deus usa as coisas do nosso dia a dia, as coisas comuns, para fazer milagres. Por mais que a gente ache impossível, por mais que a gente ache que não vai dar certo,
Deus é o Deus do impossível e Ele vai fazer dar certo. Eu fico imaginando a cabeça daqueles homens levando para o mestre-sala e falando: ai meu Deus, que não seja água, que não seja água, que não seja água. E Jesus transforma a água em vinho. Hoje, Jesus está começando a usar a palavra do nascimento para falar com Nicodemos. E Nicodemos está firmado nessa palavra do nascimento como uma palavra carnal, uma palavra corriqueira. E Nicodemos fala: como é que eu posso retornar ao ventre da minha mãe? É uma coisa que seria impossível, uma impossibilidade absoluta. E muitos não entendem esse plano de salvação, porque começam a olhar com esses olhos carnais, começam a olhar para um mundo após tudo isso como se fosse um mundo carnal. E se alguém tenta pensar tudo isso como nós, seres humanos, isso tudo não faz um mínimo sentido. Jesus usa o reino de Deus para discernir e desvendar tudo aquilo que Nicodemos estava com dúvida. Ele começa a mostrar que havia uma necessidade de falar do reino, do Pai, para levar a verdade para aqueles homens que estavam ali, para aqueles homens que precisavam ouvir aquela palavra, e ali Nicodemos estava sedento para ouvir de Jesus Cristo como que ele poderia chegar ao reino de Deus. E eu quero dizer, às vezes a gente está igual a Nicodemos, sem entender as coisas que fazem o mínimo sentido para a gente, sem entender, e a gente olha com os olhos humanos e fala: não é possível que isso está acontecendo, não é possível que isso pode acontecer. E nessa noite eu quero dizer para você, às vezes com os nossos olhos a gente olha as coisas ao nosso redor sendo impossível e fala assim como Nicodemos: como é que eu posso fazer isso? Humanamente é impossível. Mas Jesus está falando: começa a discernir com os olhos espirituais, começa a discernir com os olhos que Deus quer para a sua vida. Nicodemos estava preocupado como que ele poderia nascer de novo, carnalmente, mas Deus está falando de uma vida eterna. Em João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim, senão o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus traz um esclarecimento no versículo de número 5. E ele começa a se esforçar para explicar a Nicodemos de como seria então esse novo nascimento. E ele começa a usar alguns instrumentos para esse novo nascimento. Olha, Nicodemos, você tem que nascer da água. As pessoas às vezes ficam confundas do que é esse nascer da água. Esse nascer da água simboliza o nascimento carnal. Necessitaria então de um nascimento natural. E Nicodemos estava pensando nesse natural. Jesus falava: olha, precisa nascer da água de uma forma natural e também precisa nascer do Espírito de forma espiritual. Jesus explica que há essa necessidade de dois nascimentos, da água e do Espírito. E Jesus então se refere também à palavra de Deus. Essa palavra de Deus que renegera e também move o coração daquele pecador. É a palavra de Deus que torna exatamente a nossa consciência a necessidade de Cristo Jesus em nossa vida. A palavra de Deus provoca essa convicção em nós e uma fé inabalável que nós temos que retirar todo o pecado de nós. Em Romanos 10, versículo 17 diz: logo a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Logo depois que nascemos da água, que nascemos da nossa mãe, também temos a decisão de nascer pelo Espírito. Essa convicção chega e o Espírito Santo vai movendo o nosso coração e nós temos uma decisão a tomar, que é viver com Cristo sempre e eternamente. Quando voltamos para Jesus, para a nossa salvação, nós então recebemos a vida eterna. Esse novo nascimento de 1 João 5,4 diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Deus está falando para mim e para você nessa noite. Creia, acredita, você já nasceu, você já estudou a palavra, você já veio até a mim, receba então Jesus Cristo como o seu Salvador e creia que Ele é o Filho de Deus e aceite a Ele como seu único e suficiente Salvador. Cremos que Jesus é, e Ele mesmo disse, Ele é Filho de Deus. Há algo que nos chama a atenção no novo nascimento. Jesus enfatiza que só há duas maneiras de nascer.
E o primeiro é o nascimento carnal. O segundo é o nascimento sobrenatural, esse nascimento espiritual. A palavra que ele fala logo depois, olha, não te admires. Esse não te admires, ele não está falando só para Nicodemos, não. Ele está falando para mim e para você e a todos os homens que precisam desse milagre. Olha, não te surpreenda. É uma declaração simples. Nós devemos sim nascer de novo. Não há outra maneira de ver o reino de Deus se não aceitarmos a Jesus Cristo. Não nascermos daquele que nos criou, nos salvou e nesse momento está lavando os nossos pecados. Não há outro caminho para a vida eterna a não ser pelo Jesus Cristo. E nós temos uma aula que Jesus dá para Nicodemos falando, olha, é preciso sim nascer da madre, nascer do ventre da sua mãe, mas não precisa voltar para lá não. Não é disso que eu estou falando. Você não é mestre. Ele não chega para Nicodemos e fala, você não é mestre, não sabe dessas coisas. Você precisa sim nascer da forma carnal, mas precisa também nascer de forma espiritual, aceitando a Jesus Cristo. Você que quer essa vida eterna, você que quer ir além, você que quer romper toda barreira de estrutura e aceitar Jesus Cristo, esse é o momento de você fazer isso. E para concluir, que pena, nós vamos falar agora sobre um dos textos mais falados no mundo inteiro, que é João 3,16. Jesus, após dar essa aula para Nicodemos, ele cita isso de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos estava preocupado em como alcançar essa vida eterna e mal sabia ele que essa vida eterna só era possível aceitando aquele Jesus que estava na sua frente. Nicodemos estava tão preocupado com a vida eterna que ele não entendeu que aquele que fazia milagre, que fazia proezas, aquele que muitos chamavam de profetas, ele iria lavar o pecado de toda a humanidade. Como é que a gente traz para isso, então, pastor, os nossos dias atuais? A gente está preocupado como que a gente vai alcançar essa vida eterna? Como que a gente vai ser lavado e remido pelo sangue de Jesus? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai louvar? Como a gente vai adorar? E muitas vezes essa oportunidade está à nossa frente. Muitas vezes essa oportunidade está batendo à nossa porta. Muitas vezes nós estamos conversando com Deus, preocupado como vamos alcançar a vida eterna, quando a nossa salvação unicamente vem do Senhor, unicamente vem de Deus. E essa oportunidade que Ele está me dando e te dando nessa noite, de falar, Senhor, eu te amo, eu te pertenço, a minha vida é toda tua, eu quero sim nascer do Espírito. Eu quero sim nascer daquilo que o Senhor tem para a minha vida. E essa é a oportunidade que Deus está te dando nessa noite, de abraçar. A escolha, meu irmão e minha irmã, é sua. Como nós vamos responder a Deus hoje, nessa noite? Como eu e você vamos responder a Deus? Nós vamos continuar nos apegando às falsas esperanças? Nós vamos continuar nos apegando a promessas vazias? Ou vamos abraçar essa palavra da verdade? Deus quer que você hoje nasça de novo. E todos os dias, todo momento é momento de escolher a Deus. Todo dia, todo momento é momento de pedir perdão a Deus e ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Um dia, se você já fez isso, é momento de você fazer um pacto com Deus, fazer uma aliança com Deus e deixar tudo para trás, deixar tudo que você fez de errado, todos aqueles seus pecados, todos aqueles seus erros, e é o momento de aceitar Jesus como seu Salvador, para que Ele possa lavar e remir a sua vida e trazer uma vida eterna, uma vida de esperança para você. Que Deus abençoe, Deus é contigo. Para prosseguirmos então com a nossa Santa Ceia, queria que você já separasse aí seu pão, seu suco de uva, que nós vamos orar e nós vamos participar da nossa ceia em nome de Jesus. Separou? Glória a Deus. Senhor, nós queremos que o Senhor consagre agora, onde estiver, Pai, esse pão e esse suco de uva. Pai, que ele possa simbolizar, que possa, Senhor, ser símbolo do seu corpo e sangue. Aonde estivermos agora, Senhor, seja nas nossas casas, seja na nossa sala, Pai, seja no nosso smartphone ouvindo essa mensagem, Senhor, nós queremos que Tu, Espírito Santo, consagre esses elementos,
que um dia esse pão já serviu para fazer um sanduíche, que esse pão já serviu para outras coisas, Senhor. Agora, Senhor, esse pão vai servir para simbolizar o teu corpo e sangue. Por isso, consagre esses elementos em nome de Jesus. Ó misericordioso Pai, nós humildemente imploramos que nos santifiques com as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. A palavra nos diz: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Nós vamos ter a oportunidade de comer em memória do Cristo, que se entregou por mim e por você. Esse Cristo que temos a vida eterna, esse que falamos agora na pregação, ele se entregou para que tivéssemos vida. E fazemos em memória dele, em lembrança da sua bendita paixão e morte. E você pode comer em nome de Jesus. Tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice. Esse é o cálice da nova aliança do sangue do Senhor. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Você pode agora tomar o seu cálice e agradecer a Deus pelas misericórdias dele e por esse sangue purificar e lavar em nome de Jesus. A glória é mais perto da morte, o medo quer me parar. Misericordioso Pai, nós damos graças a Ti por mais uma vez enseiarmos, Pai, na Tua presença, por mais uma vez entregarmos, Senhor, esse cálice, Senhor, e esse pão, Senhor, e louvarmos, engrandecermos ao Teu nome por ter se entregado por nós, por ter se entregado, Senhor, pelos que são pecadores, pelos que mais precisam, Senhor, de Ti. Muito obrigado, Senhor, porque um dia você olhou e viu, Senhor, os homens que precisam, Senhor, das Tuas misericórdias. E essa misericórdia que precisamos, essa vida eterna que queremos, que tanto almejamos, só é possível, Senhor, através desse corpo e sangue que foi entregue por cada um de nós. Por isso nós te louvamos e agradecemos. Muito obrigado, Jesus, por se entregar por cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, por Senhor estar conosco por esse momento de pandemia. Muito obrigado, Jesus, por nos dar a oportunidade de compartilhar essa mensagem para que outros possam receber. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Até te encontrar. Você vai ter oportunidade também, assim como no nosso culto, de entregar seu dízimo e sua oferta. Você que já está pronto e quer entregar o seu dízimo e sua oferta, não se esqueça, procure a tesoureira lá no nosso grupo, ou então escreve uma mensagem aqui embaixo, ou então escreve lá no nosso Instagram, no direct, que você já está pronto para entregar seu dízimo e sua oferta. Nós vamos agendar com você uma data para estar entregando esse momento. Isso tudo é para o Senhor. Nós entregamos em gratidão a Ele e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós vamos orar também pelos nossos irmãos que estão precisando, que mais precisam de ajuda. Nós cremos que a igreja também é instrumento de vida para esses irmãos. Por isso perguntamos sempre se tem alguém precisando de ajuda, de algum alimento, porque nós, igrejas, também fazemos parte dessa obra social no corpo de Cristo. Amém? Por isso separa seu dízimo, sua oferta, que é instrumento de vida para outras pessoas e é um momento de gratidão a Ele, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nós entregamos agora nossos dízimos e nossas ofertas. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de Te entregar. Agradecemos pela oportunidade, Senhor, de termos, Senhor, e entregarmos aos Teus pés. Não, Pai, como forma de barganha, não em forma de troca, mas em forma de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E entregamos na Tua casa para que ela possa continuar sendo instrumento de vida e de pregação para outros, em nome de Jesus. Abençoe essa casa, abençoe essa igreja, Deus, e abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Um beijo muito grande do seu pastor. Deus é contigo em nome de Jesus. Nós vamos ficar agora com algumas mensagens de vida para outras pessoas
que a nossa igreja preparou para você também. Olha o que a palavra do Senhor nos diz no livro de Daniel, capítulo 6, versos 6 e 7. Então estes príncipes e presidente foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazer firme este mandamento, que qualquer que por cerca de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Igreja do Senhor, confia no Senhor. Não importa a situação, não importa se os que te cercam quer te ajudar e não pode, porque eles também vão ser alcançados pela bênção que o Senhor derramará na sua vida. Deus, ele é tremendo e ele é grande e ele abençoa muito. Quando ele derramar a bênção na sua vida, ela vai transbordar. Até as pessoas que fazem o mal, infelizmente o mal transborda. Para os seus filhos, para o seu marido, para a sua mulher. A gente que serve ao Senhor, a bênção vem e transborda para os nossos filhos, para o marido, enfim. E esses homens maus que forjou essa lei para pegar Daniel, quando Daniel foi tirado da cova dos leões, esses homens maus foram chamados e infelizmente o mal transbordou para suas esposas, para os seus filhos. Vamos querer o bem sem olhar a quem e vamos confiar no nosso Deus. Amém? Boa tarde, a paz de Cristo. Em Isaías 53, versículo 12, está escrito: Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ao ler esse versículo eu lembro bem, me traz à memória no momento de crucificação de Cristo, e que ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele levou com ele toda a nossa enfermidade. Ele se entregou por todos. Não foi por muitos, foi por todos, toda a nação, todo povo que habita na terra. E Deus tem colocado isso no meu coração para eu não temer, que eu posso passar o que for, mas eu tenho que crer no meu Salvador, no meu Jesus. E é baseado nessa confiança, nessa fé que eu tenho no meu Salvador. E de que tudo que eu for passar, Ele estará sempre comigo. Então não precisamos nos preocupar, não precisamos temer, porque Cristo está conosco todo o tempo. E que nós guardemos isso no nosso coração. Um beijo no coração. Creia, confie somente, porque Ele é fiel em cumprir com todas as suas promessas. E eu sei que está se cumprindo cada vez mais a nossa vitória final, que é a morada celestial. É isso que nós queremos, esse é o nosso alvo, e vamos seguindo em frente, confiando no nosso Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Amém? Um beijo no coração de todos. E não vamos nos abater, porque, mais uma vez, confirmando que Jesus está conosco todo o tempo. Beijo. Paz e graça do Senhor Jesus Cristo, amada igreja, querida igreja de São Mateus. Eu quero ser bem rápido, bem breve. Queria dizer aos meus irmãos e irmãs que, embora nós estejamos afastados fisicamente, daquele gostoso contato, aquela riso, brincadeira, mas nós continuamos e agora mais forte ainda na união espiritual,
não é? Alicerçada na rocha, naquele que é o nosso socorro bem presente. Não estamos indo ao templo físico, né? A casa, o templo, a tijolo, pedra, mas nós continuamos as ovelhas no aprisco, né, do Senhor. E Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor, grande pastor. Eu queria deixar como meditação para a minha amada igreja o Salmo 133. Gosto muito desse salmo. Como é bom que os irmãos sempre vivam em união. Ok? Um forte abraço a todos, um beijão no coração, que Jesus possa nos cada vez mais. Estou por aqui, estamos vencendo e vamos vencer, continuar vencendo. Amém, amém. Não é adeus, é até já, tá bom? Até breve, até breve. Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Quero deixar para a meditação dos irmãos Deuteronômio 30, versículo 10, que diz assim: Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Amém. Essa passagem, depois os irmãos leem o texto todo, fala se obedecermos a palavra do Senhor, né? Ele estaria conosco, abençoando, guardando, livrando. E é dessa maneira que nós estamos nesta hora pedindo ao Senhor para que esteja com toda a nação, abençoando a nação, abençoando o povo e dando direção, sabedoria ao governo, aos governos, para estarem fazendo o melhor, para que Deus os capacite cada vez mais, em nome de Jesus. Nós não somos só aqui no Brasil, isso aí do mundo todo, os 4 cantos da terra. Então temos que ajoelhar, orar, que é terrível e tremendo. E a nossa oração nós pedimos a Deus para nos sustentar nos tempos de provação e nos fazer consciente das dores e necessidades dos que nos cercam e encorajá-los. Que o Senhor Deus esteja com você nesta noite, neste dia, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Bom, eu quero te convidar a ter uma fé inabalável. O Salmo 125 diz que nós temos que ter essa fé inabalável. Eu queria ler com você essa passagem da palavra de Deus que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. É nessa fé que eu quero profetizar, que eu quero me agarrar, que eu quero, Senhor, falar coisas boas vindas dos céus, quero ter a visão do céu, e não, Senhor, a minha visão, e não, Senhor, os meus achismos e os meus pensamentos, porque eu sei que a Tua palavra diz que os Teus pensamentos são maiores que os nossos, os Teus sonhos, Senhor, para conosco são maiores que os nossos, e eu quero isso para mim, eu tomo posse, e que você tome posse também. Um beijo grande, Deus te abençoe. Receba a bênção do nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, você, minha irmã, com toda a igreja, agora para sempre. Amém.